A gente tem que fazer uma separaçãozinha aí. Ah, obrigado, Cris, eu nem tinha botado para gravar. Então, ele vai fazer essa separaçãozinha que é bem interessante. E aí, ele vai colocar de maneira bem clara que as pessoas daquela época não necessariamente enxergavam esses conceitos com os olhos que nós enxergamos hoje. E eu chamo a atenção aqui para a segunda frase do Clemente, que ele acredita que a ideia de Deus nutrida por pessoas más deve ser uma coisa má, e por homens bons deve ser uma coisa boa. Então, existe alguma relação de como pensar e com quem eu cultuo. Tudo bem? Ele faz essa associação, Clemente. E aí ele traz uma pergunta. Existiu uma guerra em 1600 entre Egito e Israel. E aí ele fala, será que isso é possível? Primeiro, será que existia Israel em 1600? Quem gosta de estudar a história bíblica vai saber que no período interbíblico e depois com o Império Romano, Israel ele passa por uma grande destruição e deixa de existir como povo sediado em um território, né? Então não existia Israel. E o território que é ocupado por Israel e pelo Egito era o vasto Império Otomano. Então quer dizer que seria equivocado, apesar de existir o registro que existiu em um momento da antiguidade, o Egito e Israel, seria equivocado dizer que existiu uma guerra com esses nomes em 1600, porque nessa época era o próprio Império Otomano. E aí ele coloca da seguinte maneira: guerra entre ciência e religião, ele é uma referência da modernidade, mas dá-se entender, como nós falamos no último texto, que existe um conflito entre religião e ciência durante toda a história da humanidade. Como a gente falou em um outro texto, né? Tem gente que faz aquela demarcação da história da ciência. Ah, surgiu com os gregos, com os pré-socráticos, qualquer coisa aí o Mário me corrige, né? E aí vai seguindo, parece que existe uma essência chamada ciência e uma essência chamada religião, que navegou por toda a história da humanidade, que sempre se bicaram, que sempre se desafiaram, né? E a pergunta que o Harrison ele fala, assim como não era possível dizer que existia ciência e religião em 1600, porque tudo ali era Império Otomano, será que é possível dizer que os conceitos que nós usamos hoje de ciência e religião existiam na antiguidade, existiam na Idade Média? Essa é a primeira pergunta. E aí ele vai trabalhar com a primeira divisão falando sobre as articulações da natureza, né? Ele vai fazer uma alegoria com o mineral de jade e o conceito de religião e ciência, né? Primeiramente, a natureza mineral do jade, ele não é perceptível ao olho nu. Ele é uma pedra com uma cor característica, né? Se eu não me engano, esverdeada. Mas ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser o jadeíte, que é o silicato de sódio, e pode ser o nefrite, que é o silicato de alumínio. Quem gosta aí de química, sabe aí que são metais, o sódio, no caso, né, e o alumínio. Mas as características químicas deles são bem diferentes. De tal maneira que, se você disser que, com conhecimento contemporâneo, que nefrite é a mesma coisa que jaíte, você seria tomado como uma pessoa desinformada. Mas se você for tomar como uma pessoa de senso comum, você vai olhar e vai esverdear as duas pedras, são duas pedras de jade. Não tem diferença. Por quê? Porque você pode estar trabalhando com conceitos sem perceber a natureza que tem, né? Então, a mesma confusão a gente fala, por exemplo, quando você quer ler um texto fora da sua época. Quem for ler a Bíblia, por exemplo, vai saber que morcego ele é considerado uma ave na Bíblia, quando você vai ver lá pelo livro de Êxodo, Levítico, restrições alimentares, né? Você vai ver que baleia é considerado peixe. E aí algumas pessoas podem dizer, mas isso está errado. Isso está errado porque morcego é mamífero. A baleia é mais próxima do morcego do que de um peixe, por exemplo. Do ponto de vista atual, isso é correto, né?
É correto por quê? Porque dentro da nossa cosmovisão, dentro do processo de construção do conhecimento e da nossa cultura atual, nós interpretamos e nós construímos isso sim, isso é verdade. Mas de acordo com o contexto e contexto daquela época, não. O que era considerado ave era um animal que voava. Era considerado peixe um animal que vivia nas águas. Ok? Então, você transportar o conceito contemporâneo, por exemplo, para o texto bíblico, é no mínimo equivocado. Por quê? Porque aquele texto não foi escrito para ser interpretado daquela maneira. Aquele texto foi escrito aos seus contemporâneos para interpretar que animais que voam tinham determinada situação e animais que nadavam tinham uma outra situação. E era perfeitamente compreensível para o povo daquela época. Tudo bem? Então, a história natural e a filosofia natural puseram-se na mesma rubrica do século XIX da ciência. São conceitos que são trabalhados desde a antiguidade, né, desde Aristóteles em diante, e coloca assim, não existia ciência, mas existia história natural e existia filosofia natural. Então, isso era a ciência da antiguidade. A pergunta é, será que é? Será que eles viam essas áreas do conhecimento, essas disciplinas da maneira que nós vemos? Da maneira que nós entendemos ciência? Quando se lê o passado com o conceito do presente, nós distorcemos o sentido das palavras. E isso tem que ficar bem claro. Isso ocorre muito, por exemplo, atualmente na exegese bíblica, ou na hermenêutica, que muitas pessoas tiram um versículo do seu contexto e começam a interpretar e fazer até doutrina disso. E isso ocorre também em outras áreas que não é, por exemplo, a hermenêutica bíblica. E especialmente quando você não trabalha com as fontes originais e não tem regras para você poder fazer esse contexto histórico da ciência. Você acaba distorcendo. E a tese do Peter Harrison é essa, que essa ideia essencialista que existiu ciência desde sempre, da maneira como é entendido contemporaneamente, ou pelo menos da maneira que foi postulado na época moderna, ela só é própria a partir da época moderna. Não dá para trazer isso para antes. Então, aí começa o primeiro problema. Existe conflito entre fé e ciência? Primeiro, o que nós entendemos como fé em ciência em conflito é a mesma coisa do que se entendia na Idade Média? É a mesma coisa que se entendia na Antiguidade? A primeira resposta que Peter vai dar é não, não era entendido dessa mesma maneira. As ideias de conflito entre religião e ciência devem ser falsas no ponto do passado. E aí ele traz o exemplo. Nunca existiu guerra entre Egito e Israel em 1600. E nem poderia ter. Por quê? Porque ali não existia Egito e Israel, existia Império Otomano. Mesmo que sejam palavras no nosso imaginário que exista, né? Isso pode ser somente uma forma, por exemplo, de disfarçar motivações implícitas. Quem coloca que sempre existiu conflito entre religião e ciência, muitas das vezes acaba construindo um discurso que tem as suas próprias motivações. Tudo bem? Rapidamente aqui. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Aqui o Daniel está falando. Os primórdios tinham como base a ciência da natureza. Isso explica os fatos de que você relatou sobre o morcego e a baleia. Na verdade, nem tanto. A classificação bíblica ele não leva em conta uma filosofia natural grega. Moisés ele usou uma classificação que a gente entende mais para a Mesopotâmia, né? Que era o povo mesopotâmio, ele tinha um desenvolvimento científico e tecnológico considerável na sua época, né? Só que ele explicava animais que voam e animais que nadam, né? Nesse sentido. Voltando para cá, né? Aqui eu mostro duas fotinhas, que seria Agostinho de Hipona, que era o bispo do Egito, né? E Tomás de Aquino, que para os católicos é o doutor da igreja, né? Bem, ele vai começar falando sobre a história dessa palavra, o termo religião. Ele fala que como
em latim, seria religio, né? Na Suma Teológica de Tomás de Aquino, que viveu em 1225 a 1274, no século XIII, então, né? Ele aproxima a ideia de religio de virtudes da justiça e da prudência. Para quem, assim, não teve alguma formação na área de teologia e filosofia da Idade Média, o ethos, que seria, assim, a razão de você fazer algumas coisas, ele tinha um alvo que a gente chamava de teleologia, que seria uma finalidade. A finalidade do homem era desenvolver, por meio da disciplina, as virtudes. Isso segue desde lá de Aristóteles e vai continuar na Idade Média, né? E quais eram as 4 grandes virtudes desenvolvidas desde a antiguidade? Eram a virtude da eudaimonia, que seria da vida feliz, que se a gente fosse usar um linguajar bíblico, seria da bem-aventurança, né? Seria a virtude da justiça, da prudência, da paciência e da coragem. Tudo que você aprenderia para desenvolver essas virtudes, para você ser justo e trabalhar com justiça, né? Ser prudente e sempre aprender a guardar, né? Paciência para poder desenvolver e coragem para poder fazer. Então, tudo que se fazia tinha essa ideia. E ele vai colocar que o religion, ele não seria um conhecimento. Não, religion seria uma virtude, que seria uma prática interior do homem, que estaria próximo entre essas 2 virtudes, que seria da justiça e da prudência. E ele não vai tirar isso do nada, ele vai ter isso justamente desde Agostinho de Hipona, que viveu no século IV, né, ao século V, de 354 a 430, que ele fala que religio é uma virtude moral, né? São atos interiores de devoção e oração. Lembrando que nessa época os atos interiores, eles eram mais importantes do que uma expressão exterior. Atualmente a gente entende que uma pessoa religiosa é aquela que expõe elementos religiosos. Por exemplo, é uma pessoa que ora em público, é uma pessoa que se veste de um jeito, que anda, por exemplo, com uma Bíblia ou com um terço, né? Então, via de regra, a visão mais contemporânea são sinais externos que indicam que uma pessoa é religiosa. Nesse momento, até onde eu pude entender nessas leituras, ele vai colocar que o religion seria um ato interior de devoção. No caso, a pessoa ela ia trabalhar o que fazer e iria sempre isso apresentar a Deus de maneira interior. Então, seria uma espécie de disciplina interior. Aquilo ele toma como uma piedade interior e culto ao verdadeiro Deus em detrimento dos deuses falsos, né? Qual era a preocupação dessa época? Nessa época da antiguidade para a Idade Média, pessoal, ele vai trabalhar com a ideia de culto, né? Então, o que seria o religio? Seria uma piedade. Piedade é uma palavra hoje pouco falada, né? Mas o sentido de piedade é viver uma vida perante Deus, vamos dizer assim, né? Seria uma pessoa piedosa. Então, essa vida perante Deus seria uma vida inicialmente interior, e que o seu culto seria o culto ao verdadeiro Deus, em detrimento de deuses que são falsos. São falsos porque não existem. São falsos porque são feitos de madeira, de ouro, de pedra e assim por diante. Eles não são deuses. Então, se você tem uma devoção religio a um Deus falso feito de madeira, você tem uma religião falsa. Por que uma religião falsa? Porque aquilo não é Deus. Em outras palavras, é isso. Então, está ligado aí o sentido inicial. E aí eles vão fazer uma crítica, toda uma discussão apologética do irreligião, que seria uma vivência sem piedade interior, para a superstição das pessoas atribuírem coisas a deuses falsos.
quando na religião cristã, no caso, seria tratado como a piedade interior de fazer as coisas para o verdadeiro Deus, porque ele existe fora de mim e dentro de mim. Tá, então, continuando. Aqui, a discussão de religião verdadeira e falsa não estava ligado à ideia de crença, mas de culto. Se hoje a gente for perguntar, for fazer o curso de teologia, eu tive a oportunidade de fazer ali no Boas Novas, né? Um dos primeiros conceitos que eu recebi é teologia, ele é um estudo sobre os discursos sobre Deus. Se você for pegar algum manual de apologética, vai dizer que religião é um conjunto de crenças e práticas ligadas a algum elemento de divindade ou alguma crença absoluta, né? Atualmente, nós temos o entendimento que religião está mais sobre o que nós acreditamos e fazemos. Nesse momento da história, não. A ideia de religião, ele vai estar ligada ao culto. E o culto é minha devoção, a minha adoração ao Deus verdadeiro. E essa minha devoção, essa minha adoração, se lembre, nessa época não tinha templo, não tinha, que a gente chamaria de igreja, né? Não tinha templo, então, no caso, o culto era pessoal, o culto era a pessoa fazendo, nesse sentido, né? Então, eles vão trabalhar sobre a direção correta do culto, que é um culto não a deuses falsos, mas ao Deus verdadeiro. Tertuliano, ele vai chamar isso de Deus real, né? Lactâncio, ele vai falar sobre as cerimônias pagãs, que são cerimônias falsas. Aí entra o próprio culto ao imperador, diz que não cultuamos ao imperador. Por quê? Porque ele não é Deus. Seria uma divindade falsa, né? Quando diz falsa, não quer dizer que não exista um material físico. Ele diz que o poder da divindade não está atribuído àquilo, né? Aquele objeto. Então, ele vai colocar assim, o culto leva o dever do homem e nesse único objeto consiste a soma de todas as coisas e o curso de uma vida feliz. Observe bem, a ideia de culto neste momento não é reunião de pessoas que acreditam em uma fé, que adoram uma divindade por meio de músicas, por meio de uma liturgia, por exemplo. A ideia de culto é uma vida voltada a fazer as coisas para um ser que vai levar um curso de uma vida feliz. Em outras palavras, o culto seria a própria vida da pessoa de maneira interior, sendo vivida para esse Deus que é verdadeiro. Então, essa era a ideia de religião. Era a ideia de culto, no caso. E lembrando, não é culto de cerimônia, é culto de vida, vivendo, cultuando pela sua vida, né? Jerônimo vai usar o termo grego, que seria treskeia, né? Justamente de Tiago 1:27. Eu tenho uma Bíblia aqui no lado, eu vou abrir, vou ler para vocês, porque não deu para copiar essa referência quando fiz os slides, né? Eu estou pegando aqui uma versão Almeida revista e atualizada. Aqui, achei. Tiago 1:27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ok, pessoal? Dá para perceber aqui claramente que ele não está falando de cerimônias, né? Então, para Tiago, ele vai colocar o pensamento da sua época, que vai ser que, na verdade, a religião ele é um culto de vida que consiste em atos de caridade, ou é muito mais do que qualquer ritual, né? E aí ele vai usar a palavra vana, que é aquela palavra lá do Antigo Testamento, de Eclesiastes, de vana de vaidade. Vaidade quer dizer um vazio que está debaixo de um pano, né? Quando você tira, não tem nada. Isso é vaidade, né? Você embelezar o que não tem valor. Então, qualquer forma que seja, que não tenha o toque da caridade, que seria o toque do amor, é vaidade, né? E aí ele coloca
aqui em latim, né? Religio mundo et immaculata, né? Quer dizer, a religião pura, imaculada. Por quê? Porque ela é totalmente preenchida pelo Deus verdadeiro. Então, o culto torna-se, nessa época, o temor de Deus e o amor a Ele e na observação de seus mandamentos. Agostinho, ele vai escrever o livro Vera Religiones, que vai dizer assim, o culto é um culto corretamente direcionado. E ele vai colocar um elemento bem interessante. Diferentes rituais podem ser o culto verdadeiro. E ele vai dizer que existe culto verdadeiro até antes do cristianismo. Por exemplo, o culto que ocorria no Antigo Testamento, o culto que ocorria, por exemplo, com Adão, com Caim, com Abel, com Sete, eram cultos verdadeiros, né? E vai colocar aqui o culto verdadeiramente direcionado. Direcionado para quem? Para um Deus verdadeiro. Por que isso coloca, pessoal? É porque é o seguinte, quando você atribui que um objeto tem poderes divinos, a pessoa ela vai se comportar baseado na crença que aquele objeto ou aquele elemento tem um poder divino sobre a sua vida. E no momento que você chega com uma mensagem revolucionária, não, o Deus verdadeiro existe, está dentro de você, e que venceu a morte, tal, né? Isso vai fazer com que, por onde você vá, esse Deus esteja presente. Ele não está preso num templo, ele não está preso no elemento do sacrifício, esse Deus está por onde você for. Então, nesse momento da história, o religion era algo bombástico, né? Transformador. Então, o culto, ele repreende as práticas supersticiosas pagãs. Ah, eu vou fazer aqui uma fezinha porque eu sei que se Deus não fizer, o outro faz. Não vai ter isso, porque o Deus verdadeiro supera isso. E ele é retomado pelo reformador Ulrich Zwingli, né? E depois por Calvino, que vai trazer esse entendimento de religião. Religião é o quê? O culto interior da prática de viver diante de Deus, né? A única diferença é que na tradução do latim para o inglês, ele vai começar a usar o artigo como a religião verdadeira. Não tinha artigo no latim, né? Então, dá alguns elementos interpretativos à margem, né? O que Aquino diria, então, sobre isso, né? Que foi um dos que escreveu de maneira sistemática sobre o tema. Ele vai falar que religião são atos interiores de culto. Contudo, quando sai da Idade Média em direção da modernidade, você vai ver uma mudança do interior para o exterior. E aqui entra a história da ciência, né? Aquino, na Idade Média, ele vai observar, eu chamo a atenção de Tomás de Aquino, o pessoal entende Aquino como teólogo. Aquino, sobretudo, ele foi um dos maiores filósofos da Idade Média. E como filósofo, ele tem propriedade de falar sobre ciência, tá bom? Então, ele vai dizer Aquino ele observa que ciência, na palavra latina scientia, é o hábito da mente ou uma virtude intelectual, né? Virtude, ela é tida como um hábito. Hoje a gente entende muito virtude como uma característica moral da pessoa. Ah, ela é virtuosa, é como se ela fosse moralmente, atribui uma característica moral à pessoa, né? Nesse momento, nós estamos falando ainda da ideia aristotélica das virtudes, né? E as virtudes é aquilo que você vive por repetição. Em outras palavras, é aquilo que você faz por hábito. E esse hábito constrói essa virtude, né? Então, a virtude é o hábito. E ele vai colocar das 3 virtudes. Primeira virtude, entendimento, intellectus, né? Em latim, que quer dizer apreensão primária das coisas, pelo intelectus. Ciência seria a scientia, é o processo de derivação do que o intelecto consegue apreender. Então, é o processo de pensar sobre. Aqui, Aristóteles, por exemplo, vai construir a questão do silogismo, né? E sabedoria, que seria o processo de apreensão superior. Para onde isso vai, né? Questão teleológica. Então, as 3 virtudes seria o intelectus, apreender a realidade, scientia, derivação
pensar sobre, demonstrar o que o pensamento diz sobre essas impressões, e sabedoria, que seria sapientia, isso está apontando para onde? E é lógico que, como estamos falando da Idade Média, essa sapiência superior aponta para Deus. O que Deus diria sobre isso, né? Então, a cientia, que seria a ciência, estaria tratando sobre um hábito mental de repetição, de demonstração lógica. Então, aqui seria muito mais filosofia do que nós entendemos hoje por ciência, né? Então, ele vai estar se associando essas três virtudes intelectuais às três virtudes sobrenaturais bíblicas, que seria a fé e a esperança e o amor, lembrando que não tem o sentido emocional e emotivo que nós temos hoje, colocando, por exemplo, que esperança é esperar alguma coisa como autoajuda, não. Todas essas três mensagens são mensagens muito profundas daquela época. Ó, já estou me dando 10 minutos aqui. Aos nove frutos do Espírito, né? Quem lê sabe que é o fruto do Espírito, né? Mas começou a se associar como nove frutos do Espírito. Vai formar isso um conjunto de virtudes, né? Então, vai trabalhar a associação que pensa bem está ligada a uma obediência moral. O contrário era verdade. Como assim? Você lembra da frase lá de Clemente de Alexandria? Uma pessoa que pensa bem é uma pessoa virtuosa. Uma pessoa que pensa mal não é uma pessoa virtuosa. Por quê? Porque começou a se associar que a propriedade da cientia, que era a demonstração lógica, ela só era possível quando ela tinha sapientia, que seria sabedoria. Ligar isso para um pensamento correto, correspondente às virtudes que Deus dá. Então, se a pessoa mostrava-se moralmente errada, é porque o seu pensamento era mau. Ok? Hoje nós separamos isso, né? Nós fazemos distinção sobre essas coisas. Ciência vincula-se com o conhecimento formal, assim, ligou-se depois para as certas artes liberais, ou ciências liberais, né? Engenharia, gramática, astronomia, né? E assim vai. Depois se colocou-se a questão da filosofia natural, a matemática e a teologia, né? E próxima à modernidade, o equilíbrio do interior e exterior que ainda havia em Tomás de Aquino, ele começa a ser desmembrado para a virtude exterior, né? Especialmente com a criação da ideia do conceito leis naturais. Leis naturais quer dizer leis externas a mim. Não se esqueça que ciência eram virtudes mentais de como pensar e demonstrar. Então, a ciência, ela crescia, mas crescia dentro do indivíduo, na disciplina mental dela pensar, demonstrando logicamente as coisas. Ela não crescia para fora. A partir de Bacon, Descartes, todas aquelas pessoas que deram origem à ciência, ela começou a trazer a ideia que a ciência era uma construção intelectual feita pelo eu, evidenciada por experimentos, e essa acumulação era exterior. E justamente usando isso, as leis naturais como leis criadas por Deus. Então, ela sai do âmbito interior e começa a passar para o âmbito justificado de leis naturais, leis criadas por Deus, para o âmbito exterior. E o que tem a ver ciência e religião com isso? Primeiro, Aquino, ele diria, ciência é hábito intelectual e religião é hábito moral. Depois do século XVI, do século XVII, nós vamos ter uma religião que se torna um conjunto de crenças e práticas proposicionais, e ciência se torna a construção do conhecimento científico, que é fora do homem. E ele vai sair da esfera interior do homem, mente e culto. As propriedades intelectuais, elas serviam para cultivar uma mente sadia, uma mente de intelecto aguçado para adorar a Deus por meio do seu culto de vida. E ele vai sair dessa esfera interior e vai se tornar na esfera exterior como conhecimento sistemático e organizado,
e moralidade vivida com os outros homens, né? O destaque da teologia e da filosofia natural. Tem gente que poderia não pegar a palavra religio e ciência, poderia pegar a palavra teologia e filosofia natural para fazer a mesma discussão. O Harrison ele vai fazer a seguinte ponderação. A teologia, nesse momento, desde Aristóteles, na verdade, ele vai botar que é uma ciência especulativa das divindades pagãs. E depois, essa palavra é apropriada, só que ela é apropriada como estudo da sacra divina, sacra doutrina, né? Que quer dizer estudos bíblicos, estudos de hermenêutica. O estudo da interpretação das escrituras, isso na Idade Média, né? E filosofia natural era a virtude intelectual que preparava a mente para entender Deus na natureza. Eu acho que aqui a Cris está dizendo que já deve ter acabado o meu tempo. Eu não estou conseguindo ler. Rapidinho, deixa eu abrir aqui para ver. Não, a Johanna está dizendo que não vai poder ficar com a gente. Obrigado, Johanna. Um abraço. Então, ele vai trabalhar aqui com uma alegoria para finalizar o texto, que é a alegoria de Ernesto Renan, de 1823 a 1892, que ele fala que o conceito de nação foi criado na França. Que nação de verdade é a nação francesa. Todas as outras nações que vieram a existir depois da França são conceitos deteriorados, né? De nação, degenerados, né? Esse posicionamento, o Harrison diz que é um posicionamento arrogante, né? De você pensar a partir do seu núcleo todas as outras realidades. E ele fala da seguinte maneira: assim, muitas pessoas interpretam o conceito de religião e o conceito de ciência do ponto de vista contemporâneo e moderno e querem impor essa interpretação para toda a história. Isso é, no mínimo, equivocado e gera distorção para aquilo que as pessoas entendiam naquela época. Cadê aqui? Para a nossa análise, eu vou somente ler as nossas afirmações, né? Primeiro, os conceitos não coincidem antes do século XVIII, o conceito de religião e ciência. Segundo, a formação intelectual e cultural, nessa época, são complementares. Você tinha um estudo de filosofia natural para formar um culto melhor, para você viver nesse culto, né? A religião, ela está associada à virtude interior do culto, que é fazer para Deus ou viver para Deus, e não é um conjunto de crenças e práticas nesse momento histórico, né? E a ciência está associada à virtude intelectual de pensar corretamente para apoiar esse culto interior. Depois do século XVI e XVII, há uma transformação iniciada especialmente pelo iluminismo, que torna virtudes interiores em exteriores. E vamos continuar no próximo capítulo com a professora Cris, daqui a 2 semanas. Tudo bem, pessoal? Ainda tem 4 minutos. 3. Eu acabei, tu mostrou lá a placa, eu acho que eu andei rápido e acabou. Bom, então agora eu não combinei com o Saulo, mas eu vou conduzir, tá, Saulo? Com A vontade. parte do debate. Você é o apresentador, eu vou fazer aqui a mediação. Gente, antes, eu até gostaria de falar, mas eu quero primeiro deixar aberto para as pessoas falarem. Né? Na última vez, a gente não teve muito tempo, né, para o debate. Então, você pode fazer uma pergunta, um comentário, está franqueada aí a palavra. Vocês podem desbloquear também o vídeo, se quiser. Fala, Mário. Estou ouvindo. Saulo, muito bom, parabéns, viu? Muito interessante a exposição, muito legal. Eu quero até ter contato com o livro aí para aprofundar mais. Você trabalhou, quando estava finalizando a parte da religião, você falou sobre essa questão que ela deixa esse vínculo interior, né? Do interior, e ela vai mais para o exterior. Tu podia trabalhar um pouquinho melhor isso, dar uma pincelada um pouquinho melhor nessa questão, quando vai chegando a modernidade, vai findando a Idade Média, e a religião ela sai desse aspecto mais íntimo e vai para fora?
Existe na história, por exemplo, a discordância entre os preceitos tomistas, né, que vai falar sobre ciência e religião, especialmente com uma outra vertente teológica, que foi eu conheço como filósofo, eu sei que na época ele era religioso, o Ockham, né, ele é muito conhecido pela navalha de Ockham, né, e tal, que ele vai entrar em um outro âmbito teológico e vai começar a desconstruir a ideia do culto interior e vai começar a trabalhar a questão das verdades evidentes fora do homem, né? Então, o que acontece? Aquilo que era colocado, como eu falei, a ciência era algo que crescia dentro do homem, que aumentava dentro dele, que quanto ele mais estudava, mais ele via Deus nesta natureza, estudando com o objetivo de tornar sua mente afiada por meio de demonstrações lógicas, né? E assim compreender melhor os dois livros, o livro da revelação e o livro da natureza. E o que vai acontecer é que, inevitavelmente, aí depende do teórico que você for pegar. Por exemplo, você pode pegar Haicas, ele vai colocar que foi um princípio especialmente do iluminismo, do retorno às evidências da cultura grega. Você pode pegar um outro teórico que vai dizer que é o próprio desenvolvimento da cultura católica mesmo, né? Da própria teologia católica que indicou isso, uma saída para uma estruturação do conhecimento e da cultura que já estava sendo desenvolvida na própria Idade Média. Na própria Idade Média havia um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento de conhecimento, e já estava superando a ideia do desenvolvimento interior individual. E aí, nesse mesmo período, começa a vir pessoas que eram religiosas, né? Com Bacon, Descartes, todas essas pessoas eram religiosas, e vão criar estruturas independentes criticando a escolástica e o aristotelismo, né? E que vai justamente indicar o seguinte: o crescimento do religio e da ciência, ela é fora do homem. E por isso que eu falo que ela começa a navegar da ideia do culto interior para o exterior. E é justamente nesse período, eu acho que a professora Cris vai explicar no próximo, que a religião ela nasce nesse contexto iluminista, de tentar enxergar a religião fora do olhar religioso. E aí se cunha o termo religião, porque não existia até então a ideia que hoje nós temos de religião. Espero que tenha compreendido. Não, tranquilo, foi muito bom. E realmente, isso tudo que você está falando é interessante, porque você está colocando, né? Outrora, o homem antigo não tinha essa concepção, eu vou ser religioso e tal. Ele, normalmente, ele tinha as virtudes, como você bem colocou, né? Ele vivia essas virtudes, ele tinha ali a sua sociedade, o seu grupo, onde ele estava inserido, e vivia as virtudes daquele grupo, e praticava aquilo, né? Era natural dele, né? Como você está colocando, não era algo assim, exterior, ele vivia, era imanente mesmo, é isso. Muito bom, obrigado. Viu? E que isso até aponta para a pergunta da Kelly, que ela fala que gostaria de falar, eu acho que é sobre virtudes, né? Isso, ela quer compreender melhor as virtudes, as três. No caso, são 4, né? As 4 virtudes, aliás, as 3 virtudes sobrenaturais, né? Ela vai estar posta em Romanos, né? Em Coríntios, perdão, né? Que vai falar sobre 1 Coríntios 13, vai falar sobre a caritas, o amor, né? E aí ele termina dizendo: se eu tivesse fé, esperança e amor, entre elas o maior seria o amor, né? As 3 virtudes sobrenaturais, elas são chamadas de sobrenaturais porque elas só são possíveis quando você conhece o Deus verdadeiro, né? Essa fé, no caso, é a fé em Deus, que você consegue acreditar que existe um Deus real, e a sua vida começa a ser movida por fé, e não por mais por aquilo que você vê. A esperança é você saber que vai ressuscitar. Então, o que você faz? Você não faz mais por medo da morte, nem por medo das limitações humanas em si, mas você faz na esperança daquilo que foi prometido por esse Deus que é real, e a caritas, que é o amor que não tem a ver com sentimento, que tem a ver com você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como ele amou. E esse amor é um
compromisso de fidelidade, né? Então, esse conjunto das 3 virtudes sobrenaturais, ela, dentro de uma visão teológica, ela só é possível dentro do cristianismo, né? Na revelação do Deus verdadeiro, do Deus real. Eu acho que é isso, né? Que tu estava querendo, Kelly, as 3 virtudes sobrenaturais, né? Ou eram Isso. as 3 virtudes antigas? Não, eu entendi que as 3 virtudes, eu posso estar errada, as 3 virtudes sobrenaturais, as 3 virtudes anteriores estão ligadas com as sobrenaturais, é isso? O que Tomás de Aquino ele tentou foi associar as 3 virtudes do mundo antigo, que era justiça, prudência, paciência e coragem, né? Isso. O Aristóteles ele vai usar a linguagem grega de eudaimonia, quer dizer, vida feliz. Para um homem ser feliz, ele não busca as coisas imediatas, ele busca as coisas que são eternas. E quais são as virtudes? É aquilo que eu vivo repetidamente, por hábito, para conseguir. Ninguém nasce paciente, mas eu pratico a paciência com as pessoas difíceis, né? Ninguém nasce naturalmente prudente, mas eu começo a tomar atitude de evitar o mal e evitar o erro por disciplina, né? Não sou afoito, tento evitar de ser afoito. Coragem, tenho tendência de ter medo, mas eu me forço cotidianamente a ter mais coragem, né? E justiça, ser justo, dar de acordo com o que merece a ocasião, né? Eu quero tudo para mim. Não, a justiça, ela é repetida por hábito, cotidianamente, né? Então, o Aristóteles vai tomar isso e vai associar com as virtudes sobrenaturais. Pois não, Somário? Oh, perdão, Mário. Tira o seu, por favor. Não, é só completar, realmente. E Aristóteles, ele trabalha isso, a questão, que a gente só vai realmente saber se é feliz ao findar da jornada, ao findar da vida. Né? A gente só vai revestir essa descrição da felicidade, dessa vivência mesmo. Cada dia, exercendo essas virtudes, lá no final que a gente vai ver se realmente eu sou feliz. Bem diferente do nosso conceito bem instantâneo, né, de felicidade, né? Aqui o pessoal quer felicidade imediata, né? Fala, felicidade é algo que eu alcanço no final da minha vida, quando eu analiso toda a minha vida, né? E, atualmente, essas ideias que nós tínhamos anteriormente de virtudes, elas foram tanto substituídas por um pensamento moderno, que é um pensamento que muitos dizem que é um pensamento desencarnado. Para quem é cristão, o termo encarnação é fundamental para pensar todas as categorias, porque o Deus que é eterno se tornou temporal. O Deus que era todo-poderoso se tornou em carne e habitou entre nós e voltou como homem encarnado. Então, quer dizer que esses atributos da criação, eles são reconhecidos como bom. E toda a cultura grega, por exemplo, tem um problema, porque, no via de regra, vai botar lá para Platão, não, o que é material é ruim. O pessoal do gnosticismo, né? O que é carne é ruim, o que é bom é aquilo que está lá, vamos dizer assim, no conceitual, no mundo das ideias, né? E aí o cristianismo, ele pega e inverte isso e diz que o Logos se tornou carne, né? E é uma coisa bem interessante que a eudaimonia ele começa a mudar tudo, porque a felicidade, ela começa a ter a referência que eu vivo para Deus aqui e agora, e a minha recompensa não está no céu, o céu começou agora. É uma coisa muito diferente, né? Porque via de regra, não, vou fazer as coisas porque eu vou gozar lá no futuro, lá no céu, quando eu morrer, né? E o termo do cristianismo histórico vai dizer, não, no momento que Jesus morreu, quando ele veio, ele anunciou esse momento histórico. E quando ele ressuscitou, ele fala, não, a partir de agora, o reino dos céus chegou, está aqui, e nós meio que vivemos um pouquinho do que será lá na frente, nós já vivemos agora, né? E aí ele antigozo, né? Ou não? Um antigozo, né, do que já a vivência posterior. Agora é pena, né, Saulo? Eu tô atrapalhando pra caramba aí, fala. Depois de ti, a Kelly vai falar. Deixa só a Kelly falar, que ela disse que vai ter que sair, rapidinho. Não, tranquilo. Oxe, fala, Kelly. Não, desculpa, porque eu tô com a minha filha, eu preciso dar fazer um negocinho, um trabalho com ela.
É assim, eu gostei dessa abordagem, porque assim, como eu falei, eu trabalho muito com questão de com comunidades, então, para a gente trabalhar com comunidades, tem que entender os conceitos históricos, né? E entender também os aspectos culturais e a religião daquele lugar e tudo. Então, assim, eu achei bem legal, porque dentro da... Está se discutindo muito sobre serviços ecossistêmicos, né? Então, dentro do serviço ecossistêmico, trabalha esses aspectos. Então, quando você trouxe as virtudes, né, sejam elas, né, tanto da perspectiva de serviços virtudes sobrenaturais, eu acho que encaixa muito com a leitura, o que eu estou tentando muito fazer esse exercício, né, de aproximar o meu cotidiano, e eu acho muito legal quando fala da questão do cultuando pela vida, aí lembra de Romanos 12, né, do culto racional que Deus fala. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que é super legal a gente poder estar desenvolvendo isso, eu acho bem, bem importante. Eu acho que eu começo agora com essa base, ter uma leitura do cotidiano enquanto cristã, porque é isso que o autor quer trabalhar, não sei. Ele está botando, por exemplo, que a leitura abstracionista de religião e ciência não é cabível na Idade Média e na Antiguidade, como alguns autores de história da ciência colocam, dizendo que sempre a religião combate a ciência, e como se a ciência sempre fosse aquele algo de iluminador moral, né? Não, pelo contrário, a ciência ela é um campo, por exemplo, da filosofia ou da lógica, que ajudavam a pessoa a viver o seu culto. E o seu culto não é o rito da igreja, vamos dizer assim, da capela. O culto é a sua vida vivendo para um Deus que é real, que está com você, né? E isso revolucionou a época, porque o pensamento de muitos pagãos é que existia uma entidade religiosa, fisicamente corporificada por um ídolo, e que estava à mercê dos seus caprichos, né? Então, ela fazia barganha com os deuses. E no momento que você tem um Deus que é real, que habita em você, você não tem mais barganha, né? Você vive para ele em todo momento. Então, tudo que você cria, todos os seus processos e produtos, você não faz para os outros, você faz para ele, né? Porque ele está na sua forma de viver. Então, isso vai parar o medo da natureza. Por exemplo, muitos povos têm religiões naturais. Essas religiões naturais que eu digo assim, envolvem elementos da natureza que causam espanto e medo. Então, se ele for, de repente, cortar a árvore vai me lançar um feitiço contra ele, vamos dizer assim, né? Numa visão cristã, ele vai dizer, não, tudo é criação, tudo Deus criou. Eu sou, na verdade, um jardineiro, eu vou cuidar disso daqui. Mas se for necessário, de repente, tirar uma árvore ou outra, eu tiro. Mas é para o bem da comunidade e não simplesmente para a usura, né? Agora, uma leitura cristã, ela pode ler outros povos. Ela vai dizer o seguinte: alguma outra pessoa com uma leitura pagã, ela pode ter uma leitura de medo. E aí ela vai ter uma visão obliterada da realidade. Ela não vai mexer com determinadas coisas por medo. Então, ela não vai poder evoluir culturalmente, por exemplo, em alguns lugares, por causa disso. E aí o cristianismo, ele vem trazendo uma visão diferenciada. Agora, o que a gente coloca aqui é que, assim, a religião cristã, em muitos autores, ela é colocada como a religião que persegue a ciência. E pelo que eu estou explicando aqui, a religião cristã é a base que sustentou e nasceu a ciência. Sem a cultura cristã, sem o pensamento encarnacional em Cristo, ninguém conseguiria ver que a natureza é uma criação boa e que podemos estudar Deus por ela. E ninguém conseguiria ter esse desenvolvimento do culto interior para a formação de conhecimento formal, proposicional, abstrato. Agora, o que eu gostaria de botar como cuidado é o seguinte: vamos pegar essa parte lá da antiguidade, vamos vivê-la totalmente.
O próprio autor diz que isso não é muito bom. O que é bom? É bom a gente ler, entender o que eles queriam falar naquela época e começar a trabalhar nisso com a nossa cultura atual. Porque a nossa cultura atual, ela vê, muitas das vezes, de uma forma distorcida comparada àquela época, né? E quando você tem uma compreensão distorcida, você vai ter uma experiência distorcida. Vamos imaginar, se uma pessoa, ela pensa que só vai conseguir coisas do céu quando morrer e for para o céu, ela vai fazer as coisas aqui pensando que as coisas da terra não são boas. Deu para entender? Então, você pode ter uma experiência obliterada, uma experiência mais pobre. Quando você tem essa ideia do cristianismo, você faz tanto ciência como adoração ao mesmo tempo. Você estuda bem, trabalha bem, e você também está cultuando a Deus por meio daquilo que você faz, né? E isso é algo que tem procurado ser resgatado. O Daniel botou aqui algum comentário, deixa eu ver se eu consigo ler. 2 Pedro 3,13, né? Porém, Deus prometeu a nós estarmos esperando um novo céu, uma nova terra, aonde tudo será feito de acordo com a sua vontade. Formidável promessa para os dias de hoje e os territórios da ciência e da religião caminhando do lado dos opostos. Pois é, Daniel, o que tu coloca, por exemplo, a interpretação de 2 Pedro, né? Em Apocalipse diz que nós vamos morar numa nova Jerusalém, né? E uma nova Jerusalém é na terra. E diz que as riquezas das nações vão ser colocadas ali, né? Então, dá a entender, em Apocalipse 21, por exemplo, algo bem interessante. O interessante é que vai existir nações, vai existir cidades e vai existir povos. Que coisa interessante, né? Então, o que nós produzimos culturalmente vai ser apresentado para a glória de Deus quando chegar essa consumação. O que talvez nós, como cristãos, podemos fazer hoje é que nós não precisamos esperar a consumação dos séculos. Nós já podemos fazer hoje, para a glória de Deus, o nosso trabalho. Quando você está servindo aí, Daniel, por exemplo, no laboratório de biotecnologia, você faz pensando, servindo a Deus, uma motivação de contribuir e não de prejudicar as pessoas, né? Então, tudo isso, na verdade, você já está vivendo hoje os valores da eternidade, né? É muito bacana isso. É uma nova Jerusalém espiritual, mas é carnal, né? Porque Jesus, ele ressuscitou, ele comeu peixe, e as pessoas vão nascer, né? Segundo Apocalipse 21, né, pelo menos, né? As pessoas vão nascer, né? Então, tem isso. O carnal, que a gente chamaria, ele não é sinônimo de pecado. Ele seria mais ou menos o carnal e o material, ele é criado por Deus, Deus disse que ele é bom, mas ele decaiu com a queda. E na consumação, a natureza que geme, né, ela vai ser restaurada. Então, ela vai estar de volta naquilo que Deus fez lá no início, né? Acaba sendo uma história bem bonita. Cris? O Mário tem uma pergunta ainda para te fazer, depois eu quero falar. Quer dizer, Tudo quase bem. não vai dar tempo. Deixa o Mário falar. Mário, queria fazer aquela hora. Não, Cris, pode falar, pode deixar, a gente fica para o próximo, sem problema. Ah, tá. Olha só, eu acho bem interessante o texto, né, do ponto de vista, assim, que nos permite uma compreensão dos diferentes sentidos, né, da religião e da ciência ao longo da história. Então, eu achei, assim, para mim, que ele ampliou o sentido, né, porque a gente já tem aquela concepção cristalizada ali, que a gente entende que a gente vai defender nossas crenças, vai defender nossa fé, né, e claro que a gente tem que fazer uma reflexão a partir da nossa realidade, ou seja, hoje, a religião verdadeira, né, embora ele tenha, você expôs muito bem a questão da religião verdadeira, mas essa questão é interessante porque a questão, por exemplo, do que ele coloca do interior, né, da devoção, né, então Jesus mesmo, quando ele disse, olha, qual é o lugar que você deve adorar, né, quando a mulher perguntou, quer dizer, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, então, a verdadeira religião, né, no meu entendimento, essa religião, acho que a Eliana tocou num ponto ali,
que, de alguma maneira, a gente exterioriza a questão que está no nosso interior, porque a verdadeira religião é que está dentro e que vai se traduzir em atitudes, em comportamento, né? Porque a É nossa fé aquilo não que é o uma fé... apóstolo Tiago coloca, né? Não adianta ter fé sem obras, né? Isso. E a questão que o Daniel coloca, que ele diz assim, ciência e religião caminham em lados opostos, né? Quer dizer, mas na realidade, como a gente tem visto aqui ao longo dos estudos, das reflexões, são distintas as interpretações de ciência e de religião. E tem aqui na página, eu acho que na página 21, que ele vai dizer que o uso da ciência, tanto para as ciências históricas como para as ciências físicas, né, ela tende a mascarar as diferenças fundamentais. Quer dizer, por mais que a gente fale, como é que a gente olha, como é que a gente entende a ciência e a religião, existem ciências e existem religiões, né? Então, ele foi mostrando isso, como é que essa ciência emerge, como é que a história, né, a história da ciência, a história da religião. Então, eu acho bem interessante. E eu acho, assim, que a gente tem que trazer para a nossa realidade, né? De que forma, no nosso trabalho, por exemplo, quem trabalha com as ciências humanas, no caso eu, a Eliana, várias pessoas, né? Na realidade, tem essa questão da interdisciplinaridade. Como é que a gente vê essa questão? Para mim, particularmente, eu tenho um desafio que é assim, eu gosto de estudar ciência, né, estudo a política, mas eu ainda preciso aproximar mais essa minha produção que una as duas coisas. Porque eu respiro o cristianismo, do ponto de vista de estar sempre falando, de estar pregando, eu nem estou me importando se eu estou no meio científico, se a linguagem... Não, eu estou falando, estou testemunhando, mas ainda pesa para mim, apesar de eu estar na universidade há muito tempo e faço ciência, mas ainda pesa muito mais o amor cristão, a fé. Né? A ciência, eu vejo assim, ela é importante, mas ela é sempre um meio. É o meio pelo qual eu posso, né, divulgar a minha fé. E aí, só uma última E questão. não absolutizar a ciência, né? Que tem gente que coloca a ciência, como colocou o Tiago naquela palestra dele, né? Que vira cientificismo, né? Coloca a ciência acima de tudo. Não é assim. E uma questão que o Saulo levantou, a questão de como é que a gente entende, né? Porque, por exemplo, a Jerusalém espiritual, né? Na realidade, nós vamos ressuscitar, né? E nós vamos ressuscitar com um novo corpo. Um corpo que vai ser glorificado, mas é um novo corpo, né? Então, assim, depois que morrer, tudo bem. A gente ainda vai estar lá ou no céu ou no inferno em espírito, mas depois a gente vai receber esse novo corpo, né? E a própria noção de céu, né? O que é vida eterna, né? Como o Saulo colocou, a nossa compreensão, ela vai definir um pouco da nossa prática, porque Jesus disse assim, a vida eterna é essa, que te conheçam, que conheçam a Deus, né? Ele falou, e a Jesus a quem enviaste. Então, a vida eterna é Jesus. Então, se a vida eterna é Jesus, a vida eterna já começou, a partir do momento em que eu, né, em que eu me tornei cristã, né? Então, eu acho interessante porque esse texto, pelo menos, ele me suscita, assim, muitas reflexões. E aí está muito difícil para eu fazer o próximo a exposição, porque diante de filósofos e de teólogos, o negócio vai ficar complicado. Mas, enfim, né? Vamos aceitar esse desafio aí. Tá? Gente, vamos tirar nossa fotinha para a gente finalizar. Eu convido que você desbloqueie aí a sua linda câmera, né? Não vai dar tempo de fazer chapinha, infelizmente. Vixe! Vou nem... mas não se preocupem, porque essas fotos é tudo interno, a gravação é tudo interno, então nada vai sair daqui. A foto vai, com certeza. Olha, Saulo, as fotos tu tira as que as mulheres estiverem boas, que os nossos direitos autorais, direitos femininos. Você sempre eu não vou nem olhar como eu estou, porque eu sem papel, então não vou nem olhar como eu estou, não vou nem olhar, que é para não mudar de ideia e não fechar a tela. Tá bom. Então, eu acho que eu vou tirar agora a foto. Tu vai querer também, Lu? Pode ficar assim normal também, tá? Bora, Luciana, trio feminino aí, por favor, tira essa casa. Acho que ela não quer, deixa ela à vontade. Não quer não, Dedê. Vamos deixar. Então, pessoal, vou tirar no 3. 1, 2, 3. Tá bom, né? Tá ótimo, já. Sorriso forçado, mas tudo bem, né? Eu vou colocar lá no grupo, tá? Mário, se você quiser, nós temos o grupo ABC Manaus,
no WhatsApp. Se você quiser, a gente lhe inclui, você pega ali as fotinhas, os avisos, tá? Vou já botar ele aqui, eu não vou perguntar nem se ele quer, eu já vou colocar. Eu já estou com o telefone dele aqui. Pode colocar. Depois que entra aqui, não sai mais daqui. Ei, o Antônio não falou hoje, quase. Pois é, até estranhei, né? É porque chegou meu livro, né? Eu tô muito feliz, cara. Eu fui receber o cara lá fora. Nossa, eu tô muito feliz. Demorou 3 semanas para chegar. Só 3 semanas? O que são 3 semanas, rapaz? E não vai 3 ler, vai semanas já que eu quero ler. Ah, tá bom. Importante que chegou. Tá certo. Pessoal, foi um prazer. Então, na próxima semana, nesse mesmo horário, vai ser os estudos avançados. O primeiro texto que nós vamos estudar vai ser o criacionismo evolutivo. Eu tive um período de 7 estudos, né? Que vai trabalhar basicamente isso e eu tenho que repassar, tá? A ideia do estudo não é impor a crença do criacionismo evolutivo, é trazer as teses do criacionismo evolutivo, tudo bem? E aí, a gente dialoga normalmente, traz evidência, contra-evidência, porque isso é a coisa mais natural. O Antônio já está aí com o livro dele, ele vai poder também ler, né? Trazer as teses dele também para rebater, e vai ser uma benção também. Tá bom, pessoal? Eu vou desligando aqui. Foi um prazer enorme passar esse momento com vocês. Um abraço. Tchau, Mari. Outra, obrigada. Você que veio, Daniel, Luciana, Antônio, todo mundo, a minha amiga Eliana, amiga do coração. Tchau. Semana. A todos. A Amém. todos. Deus abençoe. Aleluia. Tchau.